Fala pessoal, voltamos mais um dia, eu estava ao vivo e de repente alguma coisa aconteceu aqui, a live caiu, mas vou voltar no ponto onde eu estava, né? E estava falando para você que está me acompanhando que um dos verbos mais conjugados de forma inconsciente pelo brasileiro é o procrastinar. Como nós temos a capacidade de muitas vezes empurrando para depois aquilo que a gente pode fazer agora. E o verbo procrastinar é um verbo que ele não é conhecido por muita gente, né? Se você falar essa palavra na rua, eu lembro aqueles quadros de televisão, né? Que às vezes você fala uma palavra e você pergunta para a pessoa assim, você sabe o que é isso? E a pessoa fica pensando e às vezes ela fala algo que não tem nada a ver com a palavra. E se a gente pegar e fizer um quadro como esse nas ruas, né, e perguntar, você sabe o que é procrastinar? Muita gente não vai saber o que é o verbo procrastinar. Entretanto, muitos de nós conjugamos esse verbo no nosso dia a dia. E procrastinar é a arte de deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora. É a arte de adiar os compromissos, é a arte de adiar as metas, é a arte de adiar os nossos sonhos. E muitas vezes é a arte de adiar experiências que a gente pode e deve viver. Estou vendo aqui a Marivel, o seu Antônio, o Weber, estava dizendo aqui que no meio da live ela caiu e eu estou voltando então no ponto aonde a gente estava, tá ok? Valéria, toda essa galera que entrou aqui, quero te convidar para você mandar aviãozinho aí para sua galera, que hoje nós vamos ter um papo muito especial, que é com a deputada federal, a deputada mais nova do país, e nós vamos falar sobre a arte de fazer do Brasil um país de imbatíveis. E você tem que ficar aqui comigo para você aprender. E eu estava falando que na semana passada a gente fez diversas lives, a gente trouxe diversos especialistas, e durante o final de semana eu fiquei pensando numa coisa muito interessante, que a gente, poucas vezes a gente percebe isso, né? Então, uma das coisas mais importantes na vida é o tempo, né? Esses dias eu fui no shopping e eu passei em frente de uma loja e vi essa ampulheta e falei, puxa, eu vou comprar essa ampulheta porque para eu não esquecer o quão importante é o tempo. E a gente nem percebe, pessoal, que o ano de 2021 nós já vivemos 7 meses desse ano. Eu vi que a deputada entrou, já vou te chamar, Luísa. Nós já vivemos 7 meses desse ano. E a pergunta que eu faço para você é, nós vivemos 7 meses de 2021, 60% do ano. A pergunta é, você já atingiu 60% das suas metas? Você já chegou em 60% dos resultados que você se programou para este ano? E essa foi a pergunta que eu fiz para mim nesse final de semana. Mas essa não é a pergunta mais importante que eu me fiz no final de semana. A pergunta mais importante que eu me fiz nesse final de semana foi o que eu vou fazer com os outros 40% do ano de 2021 que ainda eu tenho para viver. Quero mandar um abraço para minha grande amiga Vanessa, trabalhou comigo lá em Brasília, ótima pessoa, grande profissional, um abraço, prazer enorme ter você aqui, Vanessa. E João Danilo, meu parceiro. Então, pessoal, a questão é, veja só, a pergunta mais importante que eu me fiz nesse final de semana não foi o que eu fiz com os 60% do ano de 2021 que já se passaram, mas sim, o que eu vou fazer com os 40% que ainda me restam. E é sobre isso que vai ser a Semana do Imbatível, que vai acontecer de 2 de agosto a 6 de agosto. E na Semana do Imbatível, a gente vai conversar muito sobre isso. Nós vamos planejar os 40% que faltam desse ano e vamos planejar o ano de 2022. Eu quero que você chegue em dezembro de 2021 com as suas metas, os seus alvos levantados para que você consiga em 2022 fazer o melhor ano da sua história. Bom, pessoal, já falei demais, já vi que a nossa deputada chegou aqui e ela é a nossa convidada de hoje, a deputada Luísa Canziani, para entrar com a gente aqui ao vivo e a gente conversar com ela. Deputada, quero dizer Oi! Enorme te receber aqui. Tive o grande Tudo prazer bem? de... Tudo bem? Tudo bem
Tive o grande prazer de te receber na minha casa em Brasília e hoje estou tendo o prazer de te receber online aqui em Salvador. Bom, pessoal, para mim deu uma travada aqui a internet da Luísa. Eu não sei se é a minha que está travando ou a dela. Eu queria que você desse um joinha aí para mim, que está me ouvindo. Você que está ao vivo aqui comigo, me dá um joinha que você está me vendo ou não está vendo, ou eu ou a Luísa, para eu saber se é a minha internet ou a dela. Eu acredito que seja a dela, porque ela caiu aqui agora. Bom, pessoal, então, nós estamos fazendo uma série de lives que a gente está falando sobre alta performance, sobre como ser imbatível em 2021, sobre como ser imbatível em 2022. E hoje eu chamei a deputada federal Luísa Canziani para falar com a gente sobre como fazer do Brasil um país de imbatíveis. Se você está aqui agora e ainda não me segue, vai na bio do meu Instagram, Antônio Medeiros Oficial. Vai ser um prazer ter você como amigo. E, deputada... Agora sim! Agora sim! Eu estou em Porto Rico, uma cidade muito especial aqui do estado do Paraná, que tem um rio maravilhoso, que as pessoas fazem turismo aqui. Eu estou por aqui na casa de um casal de amigos que eu gosto muito, mas estava na estrada antes, então peço muitas desculpas pela imagem, mas enfim, eu estou muito feliz de estar com você, Medeiros. Bom, deputado, estava dizendo aqui que eu tive o prazer de receber a senhora na minha casa em Brasília. Nós fizemos um lanche maravilhoso, um bate-papo muito legal. Eu, você, a Denise, as crianças. E agora é uma oportunidade de te receber novamente, mesmo que online, aqui no Instagram, para a gente falar sobre como criar um país de imbatíveis. A primeira coisa que eu queria te pedir, deputado, que você se apresentasse, né, que a senhora dissesse para a gente aí de qual estado a senhora é, e depois dissesse para nós como que é ser a deputada mais jovem do país. Olha, Medeiros, primeiro assim, dizer da minha alegria de estar fazendo essa live com você, sabe que eu te admiro muito. Você, a Denise, toda a sua família são pessoas super especiais para mim. Então, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais batendo esse papo tão leve, gostoso, para a gente falar de Brasil, de futuro, de perspectivas pessoais, profissionais. Então, me sinto super honrada de estar aqui, contando um pouquinho da minha história também. Eu sou, como você disse, deputada federal, mas profissionalmente eu sou advogada, mestranda em administração pública. Inclusive, na semana passada eu qualifiquei o meu mestrado. Então, estou muito feliz, estou terminando essa etapa do meu mestrado. E estou na vida pública já faz bastante tempo, desde muito nova eu participo da política, através, inclusive, de uma influência familiar, que meu pai, desde muito cedo, também participou da política. E aí eu sonhei em um dia ingressar e representar o nosso estado. E aí, Medeiros, dizer que hoje eu estou como deputada federal, então, e tenho duas pautas muito específicas de atuação em Brasília, que são inovação e educação, e acabei sendo eleita deputada federal mais jovem da história do Brasil. Eu acho que uma das grandes responsabilidades do meu mandato é mostrar também que uma jovem com trabalho, com dedicação, com uma equipe competente, com ações inovadoras, é plenamente capaz de fazer um mandato de excelência, de representar as pessoas. Bom, show de bola. Ó, você que está aqui com a gente, eu quero te pedir para você mandar esse aviãozinho para os seus amigos, porque agora você vai ter a oportunidade de ouvir uma deputada federal, a mais jovem da história do Brasil, falando sobre temas importantes como educação e inovação, que são temas que fazem do Brasil, ou que podem fazer do Brasil, um verdadeiro país imbatível. Deputada, e falando sobre ser a nova, sobre estar em Brasília, num ambiente onde a gente tem não só um ambiente muito mais masculino, onde tem pessoas que de uma outra geração, eu queria te fazer uma pergunta que fica soando aqui na minha cabeça, né? Quais são os maiores desafios que a senhora vive nesse ambiente político lá em Brasília? Quais são os maiores desafios para a senhora nessa jornada? Para você, Davis, por favor, para você. Olha, ao seu estado e também representar todos nós como brasileiros, porque uma vez que a senhora é deputada federal, né?
Eu acho que, Medeiros, assim, são vários desafios, até porque a gente está vivendo esse momento de pandemia, um momento super complexo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, de fato, são muitos desafios. Mas eu acredito que um dos principais, se não for o principal, é nesse momento de tanta polarização do país, é agir com serenidade, é mostrar equilíbrio na atuação parlamentar, porque eu sou muito adepta a isso, sabe? Ao equilíbrio, ao bom senso, à ciência. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é deixar as disputas políticas e ideológicas de lado e focar no que efetivamente importa, né? Quando a gente fala de educação, é a alfabetização das nossas crianças e jovens, né? Que não só as nossas crianças estejam na escola, mas efetivamente aprendam e não discutir questões ideológicas que muitas vezes acabam tirando o foco daquilo que é o principal, que é o desenvolvimento pleno das nossas crianças. Então, enfim, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Nesse momento difícil em que há uma polarização grande, inclusive nas redes, que a gente possa focar no que efetivamente é essencial e que vai transformar vidas. Exatamente. E eu, antes de você entrar, deputada, que alta performance tem muito a ver com o tempo. Eu passei no shopping, né? E vi na prateleira de uma loja essa ampulheta. Eu falei, pô, não sei, eu bati o olho nela. Falei, eu vou levar essa ampulheta para mim, para eu lembrar que uma das coisas que a gente não consegue controlar e que ele se esvai muito rapidamente é o tempo, né? É algo que você tem, às vezes, demais e você não se dá conta. E quando você se dá conta, você percebe que, na verdade, você tem de menos. Porque existem muitas coisas que você precisa fazer e realizar e muitas vezes o tempo acaba sendo um fator limitador. E olhando para a sua jornada, assim, esses meses, esses anos que já se passaram do mandato, né? O que você percebeu, assim, que foi assim, a maior alegria nesse período que você esteve ou está nos representando? Aquilo que você fez assim muito prazer em participar, em construir, e faltando aí uma jornada ainda pela frente até terminar o mandato, o que você sonha ainda em participar, construir e deixar como legado para que o nosso país seja ainda mais imbatível? Nossa, Medeiros, são tantas reflexões que você me traz. E assim, eu vi você falando do ano, né? E efetivamente nós já passamos da mais da metade do ano. É o meu que tá tocando ou é o seu, Medeiros? Não, o meu não tá não. Peraí, ligando aqui, pronto. Me desculpa, pessoal, eu tô aqui pelo celular. E, enfim, Medeiros, eu vi você falando que de fato a gente já passou da metade do ano e eu falei, gente, como que a gente às vezes não para pensar, organizar as ideias, né? Ver o tempo que nos resta do ano, ver se as nossas metas estão sendo cumpridas. Então, esse é um exercício também que eu acho que eu tenho que fazer muito enquanto parlamentar e cidadã mesmo, da gente olhar para as nossas metas, para os nossos sonhos e objetivos. E aí, Medeiros, dizer o seguinte, que, puxa, foram tantas realizações, mas eu acho que uma das principais realizações foi no momento em que eu fui escolhida como a melhor deputada em defesa da educação. Eu ganhei esse prêmio pelo Prêmio Congresso em Foco, é um prêmio muito disputado na Câmara. A gente brinca que é o Oscar dos deputados. Então, quando eu ganhei esse prêmio, não só sendo a melhor deputada da educação, mas ficando entre os 10 melhores parlamentares da Câmara dos Deputados, foi muito gratificante e também estando entre os 150 cabeças do Congresso Nacional. Então, poxa vida, no meu primeiro mandato, a deputada federal mais jovem do Brasil e alcançar todos esses reconhecimentos. Então, eu fiquei muito feliz, enfim, foi muito gratificante. E eu acho que uma das melhores coisas que a política proporciona, Medeiros, é conhecer muitas pessoas diferentes. O que a política me proporcionou de aprendizado, que eu conheci tanta gente especial, como você, por exemplo, através da política que eu fui procurar o Master, que aí eu conheci você, a Denise, que eu conheci tanta gente que me trouxe tanto aprendizado através das suas histórias de vida, sabe? Então, acho que a política nos proporciona estar em contato com gente diferente das pessoas que a gente inicialmente convivia. Então, eu acho que é networking, que é muito especial na vida pública que a gente tem.
Um show de bola. E eu vi que o pessoal parabenizando, né, pelos prêmios que você conseguiu. E eu te chamei não foi à toa, porque para mim você é uma deputada imbatível, né? Eu tive a oportunidade de conversar nos bastidores com você algumas vezes, sei da sua luta, principalmente a sua dedicação envolvido e mais educado, né? Com um nível cultural ainda mais. Então, por isso, deputada, que amei, porque sei do seu sentimento, da sua veia imbatível de não desistir da luta, né? E eu sei que você já falou sobre a educação e a inovação, mas agora como alguém que está num estágio onde consegue ver muitos problemas mais de cima, de uma forma mais macro, de uma forma mais amplificada, na sua opinião, quais seriam assim, os setores que, se trabalhados pelos brasileiros, de uma forma geral, pela classe política, pela classe empresarial, porque muitas vezes a gente depõe em cima dos políticos a esperança de transformar o Brasil, mas a grande verdade é que sozinho nenhum grupo consegue transformar, seja ele o empresarial, seja ele do ramo da educação. A grande verdade é que a transformação de um povo ela vem de uma união de forças de muitas esferas da sociedade. E olhando assim mais de cima, quais seriam os pontos que, na sua opinião, são fundamentais para que o Brasil seja um país imbatível? Olha, Medeiros, eu acho que é o que de fato eu estou me propondo a trabalhar na vida pública, que é educação e inovação. Então, assim, não dá para a gente projetar um país de mais oportunidades, um país mais inclusivo. Inclusive, eu vejo aqui o Vitor Pessoa, um grande amigo, parceiro que eu tenho. Um abraço, Vitor, a você e a todo mundo que está nos acompanhando. Eu não sei se é só o meu, gente, eu não sei se fui eu que gravei. Aí, voltou, Medeiros. Voltou, acho que. Será que era você ou era eu estávamos Na travados? eu vim agora, Tá mas bom, vamos qualquer junto. coisa me avisa que eu me mexo aqui também. Mas então, Medeiros, dizer que eu acho que assim, o grande caminho para que a gente evolua enquanto nação, enquanto país, chama-se educação e inovação. Então, eu acredito que são dois grandes instrumentos de transformação social, política e econômica. Eu acho que a educação é um mecanismo da gente dar uma oportunidade para um jovem que muitas vezes não nasceu numa condição socioeconômica privilegiada, e a educação que pode fazer com que esse jovem projete sonhos e um futuro de mais prosperidade. E a inovação, vai ser capaz de colocar o nosso país no século XXI. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, de blockchain, de tantos outros mecanismos de inovação e ciência e tecnologia que a gente tem, esses mecanismos servirão e devem servir, e é essa nossa luta lá na Câmara, para a gente superar desafios e problemas que ainda são do século passado. Quando a gente fala de saneamento básico, por que não usar a inovação para a gente superar esses desafios? Por isso que eu acho assim, educação e inovação, agora eu estou relatando o marco legal da inteligência artificial, o quanto essa pauta ela pode colocar o nosso país efetivamente no século XXI, como eu estava falando, a qualificação profissional, a importância, então, também da gente trazer uma mão de obra qualificada, dar mais dignidade aos empregos, que não são empregos do futuro, mas que são empregos do presente. Então, são uma série de desafios que eu acho que nós temos dois caminhos a seguir: educação e inovação. Show de bola. Deputada, a gente sempre, olhando assim de um outro viés, né, de um outro ponto, a gente sempre fala assim, eu queria que a classe política fizesse isso, queria que a classe política fizesse aquilo, eu queria que acontecesse isso, acontecesse aquilo. Agora, eu quero te perguntar de um outro viés. Na sua posição como uma deputada federal, alguém que está sempre envolvida nas questões
fundamentais e importantes do país, né? Muita gente comentando aqui no chat a sua atuação na Câmara e os vários prêmios que a senhora tem ganhado. Agora, você olhando do outro lado, o que você espera ou o que você acha que nós, como cidadãos, né, que não fazemos parte da classe política, devemos fazer para ter um país de imbatíveis? Porque é muito fácil a gente cobrar de lá, mas Sim. agora eu queria ouvir daí o que você acha que nós, como cidadãos, qual é o meu papel como cidadão, qual é o meu papel como eleitor, para que eu possa ajudar a vocês a construirmos juntos um país imbatível? Olha, Medeiros, que pergunta. Poxa vida, é muito legal, assim, escutar essa pergunta de um cidadão que quer contribuir, que quer fazer do Brasil um país de imbatíveis, né? Questionando uma política no seguinte sentido: o que a gente pode fazer para contribuir com o país? Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa de engajamento e participação popular nas discussões que acontecem, seja na Câmara, no Congresso, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. A importância da gente ter os cidadãos presentes nas discussões, né? Agora, falando de marco legal da inteligência artificial, a importância do cidadão estar presente nas audiências públicas, discutindo o tema, sabendo da importância desse tema, inclusive conseguindo, quando for aprovado, no caso, a regulamentação do marco legal de IA, conseguindo transpor essa realidade para a sua realidade. Então, eu acho que essa participação e esse engajamento, ele é fundamental. Até porque, muitas vezes, a gente vive hoje nesse mundo digital, através das plataformas, enfim, digitais, nas plataformas de rede social, em que muitas vezes a notícia ela chega pronta para a gente e a gente não consegue saber o que está por trás, qual é muitas vezes a real intenção de alguma iniciativa, de alguma ação. Então, esse interesse, essa participação é fundamental para que a gente possa projetar e construirmos todos juntos legislações e, consequentemente, políticas públicas, sabe? Então, eu diria, você, cidadão, participe da rotina da sua cidade, tenha contato com os vereadores, com os prefeitos, com seus deputados. Hoje a gente tem as redes sociais, que são um mecanismo super importante para a gente se aproximar dos nossos representantes. Então, estejam alinhados e conectados com aqueles que representam o seu município, o seu estado e o seu país. Bom, show de bola. Bom, deputada, eu sei que o seu tempo ele é bem escasso, né? E te agradeço pela oportunidade de te ouvir, de aprender, de conversar, de ter essa interação bacana que a gente teve. Muita gente aqui no chat elogiando a sua participação. A Kátia colocou algo muito interessante, né, sobre a importância da participação da mulher na política, mas, acima de tudo, a importância da participação da mulher engajada, né? A mulher realmente decidida a mudar a realidade, trazer tudo aquilo que a mulher tem de característica, a sua forma apaixonante com que ela se entrega às questões, e ela está dizendo como seria legal se o Brasil tivesse mais mulheres com essa paixão e tendo a oportunidade de mudar o país, né? Um abraço para a Jana, lá do Rio Grande do Sul. Bom, então, deputada, eu queria só te pedir para que você pudesse deixar suas considerações finais para a nossa audiência, que você falasse seus canais para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais o seu trabalho e que você fizesse as suas considerações finais e que você deixasse a sua última mensagem sobre a importância de ser imbatível para construir um país de imbatíveis. Poxa vida, Medeiros, assim, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você. Você sabe que você é um dos grandes mentores que eu tenho, uma pessoa que eu considero muito, que eu admiro sua trajetória profissional, pessoal. Então, para mim é sempre um privilégio compartilhar algumas informações e bater uma conversa com você e com todo mundo que está te acompanhando. E pedir, então, para o pessoal me acompanhar, Medeiros. Eu sei que você tem uma rede de seguidores muito legal, muito engajada. Pedir para me acompanharem no Instagram, que é o meu Insta aqui, Luiza_Canziani, no Facebook, no Twitter, enfim. A gente está com esse nome, Luiza com S_Canziani, nas diferentes mídias. E não adianta, pessoal. Se a gente quer um país melhor, de mais oportunidades, se nós queremos cada vez mais uma boa política, uma política que efetivamente mude a vida das pessoas, a gente precisa se interessar, participar,
participar das discussões, omitir as nossas opiniões, porque a gente tem diversos canais e plataformas, né? A gente tem consultas públicas, por exemplo, em projetos de lei, a gente tem audiências públicas, então participem desse processo de construção política, porque eu tenho convicção de que vai sim ter representantes políticos dispostos a ouvir e, consequentemente, a justamente pegar essa contribuição de vocês para desenvolver o nosso estado, o nosso país e as nossas cidades. Por isso, muito, muito, muito obrigada. A Kátia está aqui, verdade, deputada Kátia. Siga firme, eu quero te ver vereadora, siga firme, não desista. A gente conta com você enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto entusiasta das políticas para as mulheres e outras políticas também. Enfim, muito obrigada pela participação de todo mundo que me transmitiu muito carinho aqui no Insta do Medeiros. Então tá jóia. Pessoal, ó, agradeço muito aí a participação de todos vocês. É um prazer ter vocês aqui conosco, é um prazer ter aqui a Luísa. Eu sei que a Luísa tem uma reunião agora. Então, Luísa, muito obrigado. Eu sei que tem várias perguntas aqui que o pessoal fez, mas, infelizmente, eu prometi para você que eu ia te liberar para a sua reunião. Então, quero te agradecer mais uma vez e dizer para você que a gente vai voltar a fazer outras lives assim que o seu tempo nos permitir, porque foi muito legal bater um papo com você e a gente trocar essa energia legal de eleitor e um deputado, né? Então, muito obrigado. Boa reunião, boa sorte. Deus te abençoe no restante dessa jornada e conte sempre com a gente, ok? Obrigada. Tchau, Luísa. Pai para todo o pessoal aí da sua cidade. Todo teu... Um abraço, pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, então a gente se encontra amanhã, 19h30. Vou receber amanhã um outro convidado tão especial quanto a nossa deputada Luísa. E mais uma vez eu digo para você, na bio do meu Instagram, tem lá a inscrição gratuitamente que você pode fazer da Semana do Imbatível, que vai do dia 2 ao dia 6 de agosto, totalmente gratuito e online, onde a gente vai falar sobre alta performance, sobre metas e objetivos, sobre como não procrastinar e transformar, a partir do nosso relacionamento, a partir do nosso mundo, o Brasil num país de imbatíveis, ok? Então, espero você amanhã às 19h30. Um abraço.